pela acolhida. Quero saudar as professoras, Ana Luizas, a professora Ana Luiz Boca, da Faculdade de Educação, aqui atrás, a professora Ana Luísa Quadros, da Unicamp, e a professora Ana Luísa Quadros, do Departamento de Química, ou do Instituto de Química, é isso? Departamento de Química do UFMG, que eu agradeço muitíssimo, para avaliar o trabalho do Alexandre Aizawa, nosso professor da Escola Pública aqui de São Paulo, no laboratório desde a iniciação científica, que tem o título A Percepção Gestual de Licenciandos e a Representação Estrutural Química na Perspectiva da Multimodalidade. O Alexandre tem 20 minutos para apresentar o trabalho para a gente, principalmente para a audiência, que os alunos conhecem, meus alunos aqui, do grupo já leram o texto e tal, mas os outros convidados que estão aqui, né? Em seguida a gente passa a arguição e vamos constituir a lista, tá bom? Então é com você, Alexandre. Boa tarde a todos. Boa tarde. Bom, vou iniciar me apresentando. Sou Alexandre Aizawa, aluno do programa de pós-graduação em Interunidades no ensino de ciências. Sou mestrando, minha orientadora é a professora doutora Marcelo Jordão. O título da minha pesquisa, que ele acabou de citar, é A Percepção Gestual de Licenciandos e a Representação Estrutural Química na Perspectiva da Multimodalidade. O que seria, na verdade, a busca do nosso objeto de estudo? É compreender a representação estrutural química. Nesse caso, tem uma representação aqui, estrutural química da água, então isso que a gente chama de estrutura REC. E nosso objetivo é como interpretar o uso de representação estrutural química no ensino. E para isso também a gente tem a necessidade de entender qual que seria as funções dos gestos. Então aqui nesse caso eu tenho um professor, eu tenho a representação, a REC, a representação estrutural química, e um determinado tipo de gesto que ele realiza durante a sala de aula, né? Então, para isso, a gente utiliza alguns referenciais teóricos. Nesse caso, eu estou apresentando os referenciais, não necessariamente só os que a gente utiliza, mas é um levantamento bibliográfico, né? Que a representação estrutural química tem uma abordagem internalista e uma abordagem semioticista, né? Uma abordagem internalista é que ela é baseada nas habilidades espaciais, né? Na verdade, os indivíduos, né? Existe a busca por saber quais são as habilidades que um determinado indivíduo possui. Existe a questão da memória de longa duração, se um determinado professor ou aluno lembra aquela representação ou não lembra. E o que eu coloquei como triângulo de Johnstone é uma forma de compreender as representações no nível macroscópico, submicroscópico e simbólico, né? E uma outra abordagem seria através dos signos. Uma abordagem da semiótica peirciana e uma da semiótica social. O que a gente vai destacar nessa pesquisa é a semiótica social, tá? Além disso, a gente tem a questão dos gestos, que a gente também pode ter uma abordagem internalista e uma abordagem semioticista. Uma abordagem internalista, os gestos são verificados ou são estudados através da capacidade mental visual, da visualização espacial ou dos modelos mentais, né? Então, esses grupos de pesquisa procuram entender assim, se um determinado gesto que é realizado, existe algum modelo mental para aquele determinado gesto. Só que no nosso grupo de pesquisa, ou pelo menos no que a gente vai procurar investigar, a gente trabalha no campo que a gente chama de multimodalidade, com alguns teóricos, como a Claire Jarrett, Kress Van Allen e o J. Lake, né? E uma abordagem um pouquinho mais restrita já no campo de ensino de química, a gente tem aqui Padilha Carvalho, Quadros e colaboradores, César e Crivellaro, tá? Então, o que a gente vai procurar entender além dos gestos da representação estrutural química? A gente vai utilizar uma técnica que é chamada de lembrança estimulada por vídeo, em que eu tenho uma gravação da aula desse professor e a gente realiza uma entrevista realizando algumas perguntas para esse professor, para esse licenciando, né? E com essa lembrança estimulada por vídeo, a gente tem algumas na referência, né, na literatura, algumas recomendações em relação à execução da lembrança estimulada, ou seja,
seguir um protocolo de como que você vai realizar ou montar essas entrevistas, né? Separar sequências discursivas, separar os episódios de ensino. Também existe na literatura uma busca em saber como que realiza essa análise da lembrança estimulada, só que essa análise depende muito da abordagem estudada, né? Que existe um trabalho aqui da Nilsson, que elas estudam o conhecimento conhecimento pedagógico, né? De conteúdo pedagógico, né? Mais conhecido como PCK, diferente da nossa abordagem. E a questão da confiabilidade da lembrança estimulada por vídeo, né? Então existe uma busca de entender, mas se a pessoa está sendo entrevistada, como que a gente pode ter uma real confiança nas respostas que ela está falando, se não é algo que ela está simplesmente inventando ou pensando momentaneamente, né? Então a gente tem uma forma de buscar melhor confiabilidade utilizando a técnica de Lev e utilizando o que a gente vai chamar de análise microgenética. Tá? Então, para isso, nós temos a questão de pesquisa, que é saber, conhecer qual que é a percepção gestual dos licenciados em situações de ensino de uso de representação estrutural química a partir do enfoque multimodal. Para isso, a gente vai responder essas três questões. Saber qual é a performance gestual do licenciando em aula e sua relação com os diversos modos semióticos, como essa performance está relacionada com as práticas epistêmicas, como realizar comparações válidas entre as diversas fontes de registros e quais são as implicações dos conjuntos que a gente chama de análise microgenética e da lembrança estimulada por vídeo para o campo da multimodalidade. Então a gente procura responder essas questões para responder essa questão de pesquisa de saber como que é a percepção gestual dos licenciados. Então, para isso, como que a gente realizou a pesquisa? A gente coletou os dados partindo de uma aplicação de sequência didática por licenciados de uma disciplina de metodologia de ensino de química aqui da Universidade de São Paulo, né? Com essa aplicação, a gente realizou um registro audiovisual das aulas e uma observação ao vídeo. Então, nós pesquisadores estávamos realizando essa gravação e também acompanhando a sequência didática desenvolvida pelos alunos de licenciatura. Selecionando os entrevistados através dos sujeitos que mais gesticulavam, que usavam a representação estrutural química e através de alguns critérios de uma enquete num ambiente virtual, né? Então, a partir dessa seleção dos entrevistados, a gente selecionou os episódios e as sequências discursivas das aulas. Então, como que a gente utilizou isso? Então, a gente retornou aqui no registro audiovisual para saber quais seriam os episódios ou as sequências discursivas no vídeo fundamentais para realizar a entrevista, ou seja, para a gente questionar a utilização dos gestos e da representação estrutural, né? Então, por isso que eu coloquei aqui uma seta branca aqui, que ela, na verdade, ela não está dependente, ela depende depois dessa etapa para ela ocorrer aqui. Depois dessa seleção dos episódios e das sequências discursivas, a gente faz uma adaptação do protocolo para as entrevistas de Lev, que a gente já realiza diversos anos essas entrevistas, então a gente precisa adaptar para cada licenciando esses episódios e essas sequências discursivas, executa as entrevistas e realiza uma gravação dessas entrevistas de lembrança estimulada. Então essa é uma sequência de como que a gente realiza essa entrevista de lembrança estimulada por vídeo. Já as enquetes, né? As enquetes a gente realiza, ou primeiramente, a gente utiliza para realizar uma seleção que é de 3 licenciandos. Então a gente selecionou 3 licenciandos a partir dessas enquetes, através de quais critérios? A maior diversidade de preferência de uso de representação de REC, a preferência de uso de suporte e a opinião sobre coordenação gestual. E aí, a gente realizou uma análise da lembrança estimulada por vídeo desses licenciados, analisamos também a sequência discursiva e alguns episódios de ensino da aula dos 3 únicos licenciados que a gente selecionou, e a partir disso a gente utilizou
a essa enquete para realizar uma comparação de dados. Tá? Então, essa enquete tem uma dupla função nessa pesquisa. Tá? Então, o que a gente realiza numa análise microgenética? Então, eu tenho aqui a aula do professor, a gente tem um registro da audiovisual das aulas, a gente tem um mini curso que é realizado por, em geral, 4 licenciados na disciplina para aplicar para os alunos da rede estadual. A gente segmenta esse mini curso nas aulas, das aulas em episódios e dos episódios em sequências discursivas. Tá? Então, e nessas sequências discursivas, a gente utiliza 4 tipos de categorias, que são as categorias de suporte, categorias de prosêmica, categorias epistêmicas e categorias gestuais. Mais recentemente, a gente está adotando a categorização do Kahneman. Anteriormente, a gente estava utilizando a categorização do McNeil. Tá? Com o registro audiovisual das entrevistas, né? Como que a gente constrói ou realiza uma análise da percepção gestual dos licenciados. Então, a gente tem o registro audiovisual da LEV e aqui a gente tem um conjunto de 3 categorias principais, que são chamadas rememoração do modo gestual, função do modo gestual e relação do modo gestual com os demais modos semióticos. Essas categorias são criadas a posteriori, ou seja, a partir dos dados, ao contrário das categorias que a gente estava utilizando na análise microgenética, que a gente utilizava categorias a priori, que a gente já tinha em mente. E essas 3 categorias, elas são subdivididas nessas outras demais categorias. Tá? Então, e finalizando essa metodologia, a gente realiza o quê? Uma comparação entre as 3 fontes de registro, que seriam as enquetes, o registro de aula e a entrevista de LEV. Nesse caso, a gente tem uma análise da percepção gestual da LEV e 4 tipos de análise: o gestual, a prosêmico, os suportes e as operações epistêmicas. E nas enquetes, as preferências de uso de REC, a preferência de suportes de REC, a relação dos suportes e dos gestos. Então, em relação ao que a gente encontrou, né, realizando a pesquisa. Então, a gente pode responder a pergunta de como essa performance gestual relaciona-se com os demais modos semióticos. Então, o que seria isso? Relacionar o gesto com, por exemplo, a fala, ou com a escrita, ou, nesse caso, com a prosêmica do professor. Então, aqui eu tenho uma linha do tempo, e aqui eu tenho um diagrama de codificação indicando os gestos do professor, que eu chamo de L1306, no episódio de ensino. Então, aqui ele tem em verde esses gestos de idênticos e em laranja gestos de descrição figurativa. E as categorias de prosêmica seria o quê? Como esse professor está posicionado em relação ao objeto molecular, ou seja, existe a representação. Por exemplo, naquela figura que eu apresentei para vocês inicialmente, ele estava numa posição lateral. Então, por exemplo, o professor poderia estar de lado para a representação estrutural química, e o que ele está fazendo simultaneamente a essa posição lateral? Ele realiza gestos idênticos, depois de descrição figurativa, depois aqui ele posiciona-se frontalmente, e aí vai alternando a sua performance ao longo do episódio de ensino. Tá? Uma outra forma agora, como que a gente poderia relacionar essa performance gestual com as práticas epistêmicas? Então aqui eu tenho os mesmos gestos do professor, no mesmo episódio, e aqui eu tenho de diferente as categorias epistêmicas. O que seriam essas categorias epistêmicas? Um momento do diálogo que o professor, por exemplo, está exemplificando, comparando ou generalizando. Então a gente pode pensar, ele está descrevendo a molécula e ao mesmo tempo ele descreve a molécula, ele faz o quê? Ele realiza aqui os gestos idênticos. Né? Então a gente pode entender essa relação através desse nível de análise. Tá? Uma outra forma de a gente entender essa relação das operações epistêmicas ou mesmo dos modos semióticos através de uma análise microgenética em que a gente transcreve a sequência discursiva com uma função gestual e de forma bem mais pontual. O que seria isso?
Nesse caso, o professor aqui, ele está utilizando eu não estou utilizando, mas eu enfatizei 4 modos semióticos. O gesto dele, a prosêmica, que ele está numa posição aqui lateral à representação estrutural química. Ele está falando aqui, olhando a estrutura, qual a estrutura básica, vê a molécula como um todo assim, e realiza 2 gestos idênticos. A imagem que ele está utilizando e uma operação epistêmica que ele está comparando. O que ele está comparando? Ele está comparando essas 2 estruturas e aí ele permanece com o dedo apontando para ver qual que é a estrutura básica dessas 2 representações estruturais químicas. Tá? Por fim, em relação agora à percepção gestual. Então, até agora a gente está procurando responder através da análise microgenética. Através das entrevistas de ensino, a gente utiliza as subcategorias. Quais subcategorias? Então, a gente está na rememoração do modo gestual. O que seria essa rememoração? É a forma como o professor pode reconstruir o gesto, criar o gesto ou caracterizar esse gesto. O que seria a reconstrução? Ele fez o mesmo gesto durante a lembrança estimulada por vídeo e ele falou, quebra ali. E ele fez um gesto representacional de ação. Ou no momento em que ele cria um gesto, ele fala, nessa questão do gestual, estava explicando que o amido é uma molécula grande, faz a dimensão de grande. Então ele abriu, fez esse gesto, só que durante a entrevista ele não realizou esse gesto. Então por isso que eu considerei uma criação gestual e esse gesto seria um gesto de descrição figurativa. Ou ele pode caracterizar o gesto. Então ele fala que às vezes ele faz um gesto, acha que está o gesto meu, essa analogia, acha que está todo mundo entendendo. O gestual tem que tomar esse cuidado de ver o gesto que ele está fazendo, tem mesmo alguma coisa a ver com o que ele está tentando explicar. Então aqui ele caracteriza o gesto. Então todas essas subcategorias eu considerei como uma rememoração do modo gestual que ele estava realizando durante a aula. Na outra categoria, que é a função do modo gestual, aqui eu só exemplifiquei uma daquelas funções, tá? Eu identifiquei cerca de 5. Que seria promover lembranças de eventos, ou seja, ele citou descreveu uma situação em que um aluno reagiu ao gesto que ele realizou. Então ele falou aqui que o aluno disse, ele apontou na lousa e o aluno falou, ah tá. E aí ele fala aqui, apontei para ele ver onde estava, era uma questão de lembrança do que já havia tratado há poucos instantes. Então, isso que eu considerei uma lembrança, promover a lembrança de eventos. Na categoria relação do modo gestual com os demais modos semióticos, é uma relação que ele faz, o licenciado L1306, faz uma relação do gesto, a fala, a imagem e a escrita. Então, ele fala aqui, faz parte, você está construindo o significado e você está utilizando gestual. O gesto faz parte do que você está explicando, é uma continuação da lousa, da projeção, da fala. Mas da fala quando você quer que eles lembrem alguma coisa que você já tratou ou pontuar alguma coisa que eles já estão projetando. Não tem jeito sem o gestual. Tá? Então, essas seriam essas 3 categorias de percepção gestual. Então, em síntese, sobre a percepção gestual do L1306, a gente pode dizer que ele atribui as categorias de relação dos modos semióticos, de rememoração do modo gestual e de funções com maior simultaneidade das categorias. Tá? Isso em relação aos outros 2 licenciados. Então, eu estou trabalhando com 3 licenciados apenas, o L1306, L1311, L1406, e ele que apresentou a maior percepção gestual, que pode ser evidenciado também pela autocitação durante a entrevista. Então, em vários momentos, ele cita o que ele falou durante a aula dele. A performance gestual, a gente identificou nos episódios selecionados que ele realiza apenas gestos idênticos e de descrição figurativa no episódio. E que existem algumas divergências entre a enquete, as opiniões de enquete, com as ações em sala de aula. Tá? Por fim, realizando as considerações finais, a gente vai realizar as considerações em relação à técnica de LED e em relação à análise microgenética. Na técnica de leve, a gente pode apontar que de 2013 e 2014 existiram 2 formas de executar essa entrevista. Então, existiram 2 protocolos a serem realizados. No protocolo de 2013, era uma entrevista em que a gente separou 5 sequências discursivas e realizou perguntas a partir dessas sequências, logo depois dessas sequências discursivas.
Já em 2014, a gente optou por alterar esse protocolo. De que jeito? Separar um episódio de ensino um pouco mais longo, apresentar esse episódio ou deixar disponível esse episódio de ensino e depois realizar as questões referentes à sequência discursiva. Então, em relação a 2013, existe uma melhor demarcação do que era visto e do que é falado, né? Então, por isso que a gente pode saber exatamente que momento que ele está falando, dando uma resposta para aquela questão. Então, a gente consegue, na análise da entrevista, saber exatamente esse momento. Ao contrário do L1406, que ele realmente fala durante o episódio que é exibido, ou para o episódio, ou tem fala simultânea. Então, só que em 2014 eles narravam soluções com maior fluidez. E a verbalização simultânea proporcionou maior dinamismo da fala, de L1406, só que o episódio extremamente extenso não foi adequado, porque o licenciando em alguns momentos ele precisava ficar assistindo todo o episódio de ensino para poder retomar ou relembrar as ações que ele estava realizando, né? Enquanto que em 2013 a gente direcionou as questões e as perguntas eram direcionadas para a sequência selecionada. E as autocitações durante a entrevista de L306 foi extremamente superior em relação aos outros dois licenciados, indicando um grau desenvolvido de reflexão da performance gestual. Tá? Por fim, em relação à análise microgenética, a gente tem mais 3 considerações. Quais considerações? Os gestos de L306 imprimem o sentido de deslocamento de contexto comunicacional multimodal. O que seria isso? Ele realmente, o gesto está deslocando o contexto de ensino, né, ou retoma um determinado contexto que foi empregado no momento anterior, né? Em relação às operações epistêmicas, nós temos que essas duas, a mudança ou alteração das operações de descrição e de exemplificação para operações como generalização e definição, né, podem contribuir para a compreensão dos estudos de abstração e concretude das referências somado ao gesto. Então, se existem mais gestos presentes com a generalização e definição, existiria uma maior abstração do conhecimento. Ao contrário que os gestos relacionados com a exemplificação e com a descrição, a gente estaria mais relacionado com a concretude das representações estruturais químicas, né? E, por fim, as categorias de prosêmica auxiliaram no mapeamento das referências ao antimolecular, tendo um papel metodológico diferindo do trabalho de pares e colaboradores. O que seria isso? A prosêmica, a gente procurou delimitar qual o posicionamento do professor em relação ao objeto molecular ou à representação estrutural química. Então, em geral, quando a gente tem um estudo do multimodal, prosêmica é a distância, né, como que algo está posicionado em relação ao outro. Então, existe uma prosêmica em relação do professor e em relação aos alunos. Se o professor está voltado para os alunos, se o professor está frontal aos alunos, ou frontal à lousa, ou posicionamento lateral, né? E nesse caso a gente procurou enfatizar o posicionamento porque a gente estuda as representações estruturais químicas, então a gente utilizou esse caráter metodológico da prosêmica. Tá? Então, como implicações da pesquisa, eu vou apontar aqui quatro pontos de implicações, talvez acho que 3 delas são realmente implicações, uma não é bem uma implicação. O aprofundamento da análise microgenética, então, a necessidade de refinar ainda as categorias utilizadas nessa análise, as categorias epistêmicas, gestuais, de suporte, ou mesmo outras categorias de análise. Tá? Uma outra implicação seria a conscientização gestual do uso de REC do licenciando. Então, a entrevista de lembrança estimulada por vídeo favorece a essa conscientização, né? Então, o sujeito L1406, ele falou, nunca tinha pensado em relação ao gestual que ele estava utilizando. E aí ele falava muitas vezes, eu acho que eu gesticulo muito bem. Mas aí existia uma questão que às vezes ele refletiu que nem sempre o gesto
estava condizente com a fala, né? Mas mesmo assim ele considerou que ele gesticulava muito bem, né? Então existia essa conscientização gestual. Em relação à ausência do estudo em cursos de licenciatura no Brasil, né, de estudos multimodais ou gestuais, aqui seria realmente algo mais aberto, né, em relação a uma reflexão, porque a gente parte saindo da licenciatura e não existe ainda uma preocupação em saber como que eu falo em sala de aula, eu preciso falar o tempo todo. Existe até um pouco das interações discursivas, né, na disciplina do Marcelo, ou no campo realmente que estudam como que a gente fala, mas específico em relação a como que o professor gesticula em sala de aula, né, falar, será que o professor está gesticulando muito se ele está muito nervoso, ele tem que controlar um pouquinho os gestos, ou realmente realizar um determinado gesto, né? Então não existe esse estudo no curso de licenciatura, né, nas disciplinas, então seria algo em aberto a ser pensado em relação aos currículos, aos cursos, enfim. E uma implicação mais metodológica em relação ao trabalho que eu desenvolvi em relação às enquetes. Então, as enquetes poderiam ser utilizadas como uma ferramenta de criação de grupos de percepção gestual. Então, nesse caso, as enquetes foram realizadas com cerca de 18 alunos, né, de licenciatura, mas ela poderia ser utilizada em grupos, em cursos maiores, para a gente poder identificar alguns pontos fundamentais para poder escolher os sujeitos de pesquisa, né? A gente não consegue trabalhar com milhares de professores, porque eu estudo microgenética, a gente trabalha às vezes 5 minutos ou 10 minutos levando o ano inteiro, então o fundamental seria saber qual que é o sujeito interessante ou que tem uma performance gestual para ser investigado. Então isso seria algo a ser pensado mais no futuro, como que a gente poderia utilizar essas enquetes, né, na escolha de sujeitos de pesquisa. Tá? E as referências bibliográficas dessa apresentação, referências aqui, e muito obrigado a todos que escutaram, agradecimentos ao CNPq, ao grupo LAPEC, à USP, ao programa OPIEC, tá? No contato, e muito obrigado a todos. Encerro a minha apresentação. Convidar os colegas, por favor, para tomar assento na mesa. Vontade. Eu gostaria de ficar entre leite e teu fruto. Não é verdade? Seja bem-vindo, então. Essa dinâmica, ela pressupõe de duas formas. A gente pode fazer o diálogo, ou pode fazer perguntas, né, na audição, depois a gente não responde. Vocês podem mudar na hora de conversar com o auditor. E nós temos 60 minutos no mestrado, a gente tem um pouquinho mais de tempo, né? A missão e respostas. E vou começar pela nossa tradição pela participação da colega mais distante, nos aquários, já teve mais distante, né? Agora está aqui pertinho, mais perto do Belo Horizonte. E também pela, digamos, proximidade de trabalho mesmo, né? Metodológica, teórica, com os estudos de representação estrutural, né? Da área, então, agradeço a presença do mundo. Palavra. Eu que agradeço a oportunidade que o Alexandre deu de ler o trabalho dele, o Marcelo, que me chamava para participar dessa banca. E assim, a minha experiência aqui, que ele cita, não é muito diferente do Alexandre, não. Assim, a gente está aprendendo a lidar e estudar essas coisas. É isso que a gente faz. Então, a gente vai fazer assim, uma conversa que é no sentido de eu aprender com você também e contar um pouquinho do que a gente faz, que talvez não esteja no mesmo entendimento que seu, talvez esteja, né? Isso
porque são só entendimentos. Isso é um assunto assim, eu considero bastante novo aqui para a gente, né? Então não é algo que está consolidado. Bom, eu vi aqui que você fez então, principalmente o que chamou a atenção foi o uso da LEV, né? Da lembrança estimulada por vídeos, para tentar entender um pouquinho mais do que seria essa percepção gestual dos licenciandos, né? E aí o seu trabalho assim, ele é interessante porque ele é de formação de professores, né? E é um assunto que você mesmo disse na sua apresentação, isso está escrito aqui, que não faz parte dos cursos, não faz do nosso também. O que a gente tem feito lá é compartilhado alguns desses vídeos com os nossos licenciandos também, para discutir um pouquinho com eles, mas não passa muito disso não, tá? Não tem nenhum trabalho mais consolidado assim como você fez aqui na sua pesquisa de mestrado. Bom, eu vou apontar algumas coisas aqui que eu acho que se você, talvez, algumas que você pudesse melhorar e algumas assim que talvez eu tenha entendimento também que não é adequado, mas é tudo para a gente conversar. Eu entendo assim que quando a gente faz um texto escrito, ele é um relato de pesquisa, né? Um relato de pesquisa eu sempre considero que ele é feito no passado. Então, fiz isso, entendi, o seu nem sempre está. Muitas vezes ele está, farei isso aqui, né? No próximo capítulo faremos tal coisa. Não sei, aí é só uma questão de opção. Eu só estranhei quando eu vi isso porque não é o meu costume, mas não quer dizer que você tenha corrigido. É só chamar a atenção que eu entendo assim como um relato de pesquisa. E assim, me chamou a atenção de alguns termos que você usa, que eu acho que talvez aqui no texto eles não sejam termos ainda compartilhados com toda a comunidade. Não a comunidade que está aqui hoje provavelmente conhece, mas como o seu texto vai ficar disponível para muita gente ler, né? Quando você falou dos objetos moleculares, eu disse, o que será que ele está querendo dizer com isso? Aí na sua apresentação, eu vi, não, é a representação química, beleza, é o que eu tinha pensado, mas não ficou claro a hora que eu vi isso, o que será que é isso? Você fala uma hora assim de mapa cognitivo das aulas, também não sei bem o que é isso. A gente faz lá mapa de episódio, a gente chama, talvez seja a mesma coisa, não sei o que é, então talvez a hora que você fala isso explicar. Como mapa cognitivo de aula, estou entendendo tal coisa. Só para dizer o que você está falando quando você fala isso. E aí, eu fui olhar assim, o seu levantamento de pesquisa, que você fez aqui, o levantamento de pesquisa de estudos gestuais, isso está lá no item 1.3, eu acho que começa na página 34, se não me engano. E aí eu vi que você faz lá, você trabalha aqui nesse item com o McNeil, com o Kendon e com vários outros autores também. E aí assim, me chamou a atenção que o McNeil tem lá uma questão de unidade gestual. E como unidade gestual ele considera o gesto e a fala como uma coisa só. Porque normalmente nossos gestos estão acompanhando a fala, né? Então é aquela molécula, é aquela coisa. Então, a fala, o gesto, representam uma coisa só. E aí, nesse sentido, nós não temos analisado, por exemplo, quando gesto e fala estão de acordo. Nós consideramos sempre, estão sempre de acordo. Apesar de a gente encontrar algumas exceções, eventualmente. Então, ele fez o gesto lá, mas não falou. Né? Então, às vezes acontece isso. Mas a gente tem considerado a unidade gesto-fala baseado no McNeil. E aí nesse item aqui também eu encontrei na página 35, você falou de, bem lá em cima, o enfoque são as rotações mentais para a identificação dos estereoisômeros. Aí assim, eu fiquei imaginando o que será isso? As rotações que ocorrem na estrutura química e que o sujeito tem que imaginar. Não sei se é. Que aí eu fiquei vendo o que é rotações mentais. Também é um termo que me pareceu assim, meio perigoso você usar do jeito que você usou aqui. Só remodelar um pouquinho a escrita para ficar rotação, se é, não sei se é também na estrutura química, que tem que ser imaginada pelos sujeitos para a identificação dos estereoisômeros.
Mas isso aqui é do seu referencial teórico. Então, tem que ver como é que está lá no seu referencial teórico. De repente seja uma coisa de tradução, que também não sei. Fala também uma hora de rotações, nessa página mesmo, rotação dos sólidos geométricos lá no meio. Eu colocaria que é a rotação que ocorre nas ligações nessas estruturas que representam os sólidos geométricos. Ou que representam os sólidos, as estruturas, não sei se elas são geométricas. Mas também é de referencial. Aqui você está citando o referencial. É só ver lá como é que ele está escrevendo isso. E aí uma coisa que me chamou a atenção e aí eu vou questionar você, é quando você usa o contínuo de Kendall. O contínuo de Kendall ele considera lá a gesticulação, eu fiz uma colinha aqui, tá? O emblema, a pantomima e a linguagem de sinais. Então, na gesticulação, a fala está 100% presente, né? No emblema, ela já diminui, na pantomima, ela diminui muito mais, e na linguagem de sinais, ela some, né? Então, fica só a linguagem de sinais. E quando o Kendall classifica os gestos lá, em toda aquela classificação dele que você colocou aqui também, fez um esqueminha que ficou muito legal, tudo aquilo é só para gesticulação, né? Não é para o restante. Então, gesticulação que ele considera assim que a fala é obrigatória. E aí, por que eu estou falando isso? Porque depois, lá na página 85, você vai colocar lá nos seus esquemas um gesto de ação e entre parênteses você coloca lá pantomima. E aí eu não entendi, porque o gesto de ação ele pertence à gesticulação. Pantomima é outra coisa na classificação de Kendall. Eu não sei porque várias vezes entrou ação entre parênteses pantomima. Na tradução realmente, o Kendall ele fala action ou pantomima. Quando fala dessa classificação gestual, mas não é uma pantomima, acho que do contínuo dele. Eu acho que não precisaria esse parênteses aí, mas você quer deixar, não tem problema não. É só para não gerar essa confusão, né? Porque eu confundi aqui. O restante aqui eu concordo bem com o que você fez aqui na revisão da literatura. Eu fiz assim, às vezes em quando, algum sinalzinho aqui que depois eu posso te passar esse texto escrito se você quer. É alguma coisa que não tem a menor importância, mas que pode ser corrigido. Aí eu vou para a metodologia. Na metodologia você selecionou os 3 licenciandos, você apresentou aqui, trabalhou com um grupo bem maior lá na enquete, na filmagem de aulas, mas aí selecionou 3, eu entendi qual foram os seus critérios de seleção, você deixou eles bem claros. Mas aí por um momento eu me perguntei, bom, mas quem são esses 3? De que semestre eles são? Eles já são professores ou não? Nunca deram aula? Até que eu vi que depois descreveu lá na entrevista que estava muito nervosa e, portanto, provavelmente nunca deu aula, né? Mas eu só entendi isso depois. Então, eu acho que valeria você dizer, ó, selecionei os 3 são. E aí, caracterizar, né? São alunos de tal semestre, já nenhum tem experiência com ensinar, ou algum tem experiência. Contar um pouquinho disso, por quê? Porque depois, mais adiante, lá na página 148, depois eu volto para a metodologia, só vou lá para dizer por que eu estou falando isso. Você fala lá, o L1306, ele teve uma percepção bem maior, uma percepção gestual bem maior quando comparado com os outros 2. Eu concordo com isso. Eu também achei, pelos dados que você apresentou, que foi exatamente isso. E aí eu me perguntei assim, bom, por que será? E aí, assim, eu não sei se ele tem alguma característica diferente dos outros 2. Mas aí, como eu hoje me propus a viajar sem notebook, eu viajei com o seu texto, então eu fui ler as entrevistas que eu não tinha lido, os seus apêndices aqui. E aí, lá nessa entrevista, me chamou a atenção que exatamente o L1306 disse que ele fez uma disciplina de Físico-Química 2 e que o professor P, lá que você chamou, gesticulava muito e aquilo chamou muita atenção dele
E aí disse, olha, tá aí, esse cara já pensou sobre os gestos por causa desse professor. Então ele tem provavelmente uma característica já diferente dos outros dois que não tinham até então pensado sobre gestos. Então provavelmente ele já amadureceu um pouquinho nessa percepção gestual em função dele ter percebido o professor P. Talvez os outros dois até tenham feito disciplina com o professor P, mas não perceberam a gesticulação. Ele percebeu, isso já foi um processo formativo. Eu acho que vale a pena você, de repente, considerar isso, não sei. Veja se você concorda com isso, né? Mas foi o que eu achei de diferente nele para ele ter esse desempenho diferente dos outros dois, essa percepção melhor, não desempenho, percepção gestual diferente dos outros dois. E aí, na figura 61, eu só vou, aqui só, eu acho que não há nenhum problema, só que eu não entendi direitinho. Porque eles deram aula, provavelmente essas aulas foram dentro de uma disciplina, né, do curso. Isso. Foi o que eu entendi aí. E aí você gravou essas aulas. Aí você fez a seleção deles pelos gestos, pelo uso das estruturas químicas e pela enquete. E você disse que essa enquete foi feita no final da disciplina pelo Moodle. E aí depois você disse que as entrevistas foram feitas 30 a 45 dias após as aulas. E aí eu fiquei me perguntando assim, bom, afinal, quando foi isso? E aí as aulas foi dentro da disciplina, no final da disciplina a enquete, e 30 dias depois das aulas, as entrevistas. Não sei, talvez você pudesse dar uma ideia desses prazos aí. É um período extremamente curto, assim, em geral, os cursos acontecem em outubro. Eles aplicam a sequência didática em outubro, a disciplina encerra-se em novembro, né, no meio de novembro, e aí esse período a gente tem para escolher os licenciados, né, e fazer as entrevistas já entre fim de novembro, mais ou menos, né, fim de novembro, começo de dezembro, nessa distância. Então, a seleção e a entrevista não teve muito tempo, né? Então tá. E aí na página 64, bem em cima, terminando 63, você falou de descrição de substâncias químicas com uso que envolve uma prática epistêmica menos abstrata. E aí eu fiquei pensando assim, a prática epistêmica é explicar, generalizar, elaborar, reelaborar, fazer síntese. E aí eu pensei, o que seria uma prática epistêmica menos abstrata? Porque ela está ligada a uma ação, né? Sim. Uma ação o ato de fazer alguma coisa. Acho que a operação epistêmica em si não está relacionada com o grau de abstração. Acho que a relação da operação epistêmica junto com o gestual poderia ter uma relação de maior ou menor abstração. Coerência. A gente já foi olhar também lá se esse gestual, ele acontece mais exatamente quando aumenta um pouquinho a abstração do conteúdo. E me parece que você encontrou algumas coisas assim também. Na entrevista eles disseram lá, se a projeção for dinâmica, os gestos não necessariamente são usados. Agora, se a projeção está estática, a representação está estática, aí o gesto vem para dar movimento para aquela representação, né? Então, assim, talvez em algum momento você encontre isso também, que essa abstração exige do professor uma performance melhor e o gesto pode ser usado, então, para melhorar essa performance também, né? Aproveitando a parte 64, gostei muito do esquema que vocês fizeram aqui as aulas do minicurso, aí pegou a aula, aí dividiu ela em episódios, aí no episódio tal, sequência didática, adorei isso aqui, tá? Muito, muito claro. Tem um momento que os professores, você transcreve um pedacinho da aula de um professor, não vou lembrar qual que é, e ele fala de ponto de ebulição. M13, 11. Pode ser. Mas aí teve uma hora que você fez uma classificação de conteúdo, uma tabela, conteúdo isso, ou conceito, não me lembro o que era. E aí você escreveu lá também ponto de ebulição.
Aí a fala sua, aí você deveria escrever temperatura de ebulição, né? Não ponto. O professor, eu vou lá, tudo bem, você só está transcrevendo o conceito dele, mas aí no seu texto é bom isso não aparecer. Está na página 81, naquela tabelinha lá, no quadro de sequências possíveis. Eu já saí da metodologia e estou passando direto aqui. Na página 89, você foi descrever o L1406. E aqui eu tenho dois problemas com o L1406, quer dizer, com a escrita aqui. Primeiro, você disse que ele convidou uma aluna para realizar um gesto de modelagem. Ele deve ter convidado essa aluna para simular uma ligação química, alguma coisa assim. E aí, nessa simulação, pode ter sido usado o gesto de modelagem. Mas o professor provavelmente não convidou. Vem aqui, vem fazer um gesto de modelagem. Isso está E aí eu me perguntei aqui com esse quadro aqui onde você botou a modelagem. Porque aqui você tem os gestos deíticos, o de ação, descrição figurativa, e aí aparece modelagem na mesma categoria gestual, né? E aí isso me incomodou, porque é longo, é um tempo grande, e você mesmo descreve lá no referencial que você vai usar Kendo, a classificação do Kendo, e Kendo diz lá, o gesto tem a preparação, o golpe e o descanso. E para ele ser cumprido aqui de 2 minutos e pouco, não tem como ele ser um gesto. Ou ele é um conjunto de gestos que ocorrem em sequência, ou ele é... Daí depois, quando eu fui olhar lá na entrevista do 1406, isso aqui é uma encenação que ele fez lá, né? Ele chamou alunos, fez uma encenação, e nessa encenação pode ter ocorrido alguns gestos, mas toda essa sequência aqui, eu acho assim, praticamente impossível em função do referencial que você usou, né? Da preparação, do golpe e do descanso. Explica isso, por favor. Essa é uma situação que a gente discutiu bastante dentro do grupo em relação aos outros gestos e essa classificação de modelagem. O que seria a preparação desse gesto de modelagem? O que seria o golpe desse gesto, né? De classificar as 3 partes da gestual. Né? Os demais gestos a gente consegue detectar, pelo menos quando inicia, realiza o golpe e finaliza. E realmente a questão da modelagem aqui foi algo que eu considerei como se fosse uma modelagem durante toda essa sequência discursiva, mesmo ela sendo extremamente longa, né? Parece que ele realmente está fazendo ou se aproximaria mais de uma pantomima mesmo, né? Assim, gente, vamos fazer isso. Aí eles fazem isso, só que como o aluno não sabia exatamente, ele estava dando comando do que deveria ser feito ou não. Né? Então, realmente... Eles passam boa parte do tempo de mãos dadas, né? E a gente caracteriza isso como um gesto contínuo. Mas eu acho que no final ele deu uma boa explicação. Essa transição de pantomima para gesto é muito difícil, né? Uma situação como essa. Sim, com certeza. Provavelmente é uma situação cênica mesmo, né? De expressão mais corporal do que propriamente simplesmente gestual. Sim, bom, acho que até retomando aqui, não tem nada a ver com esse trabalho. Tinha uma professora que ela ensinou a solvatação das moléculas de água. E ela falou assim, gente, abre os braços, e aí falou, e as pessoas encenaram. Nesse caso, elas só encenaram. Né? Então, isso seria uma pantomima totalmente. Nesse caso, não, nesse caso ele para, né? Parece que congela o gesto, né? Assim, ficar aqui parado, assim, e aí ele vai fazendo os outros. Olha, gente, a minha mão aqui tá a ligação dupla. E aí ele continua, e aí termina só quando eles dão as mãos. E aí depois dessa outra etapa, ele realiza realmente aqui eu só separei o início de um etileiro, né? Aqui acho que tem aqui a outra parte aqui. Ele, a outra modelagem, a figura está cortada, que é um. Que aí ele faz com mais 5 alunas, e que aí realmente
eles começam a separar as mãos e unir as mãos, falando, a gente formou uma ciranguinha. Realmente falou e fez, aí quase que simultâneo. E aí é complicado dizer o que é o gesto realmente. Tanto que eu classifiquei a ação somente no gesto que eles estão abrindo as mãos e aí depois finalizando a modelagem, que é permanecer os 6 com as mãos abertas. Né? Seria nesse de 18h30 até 19h. Seria uma outra de modelagem. E a ação que eu restringi somente quando eles abrem no início, eles permanecem na posição parada. Então, gerou a dúvida de até que ponto seria realmente uma combinação de gestos, né? Como a gente vê em alguns casos que a gente já trabalhou, que tem gestos realmente combinados. Né? Que uma mão deixa e aqui ele está falando, faz isso. E aí a gente consegue classificar bem essa combinação. Nesse caso, não sei se era realmente, não é uma combinação, né? Ao mesmo tempo que ele se movimenta, existe uma outra função. Então, talvez aqui eu estou mais classificando a função gestual, né? Acho que a ênfase aqui seria das funções gestuais, tanto que a gente verificou que o N vivo a gente não consegue separar ou delimitar com tanta fidelidade o começo e o final do gesto. Mas isso aqui acho que não é questão do problema, é mesmo questão de a gente delimitar ou classificar o que é realmente a modelagem ou a ação, ou se há combinação, ou se classifica como uma função durante esse período, ou várias funções gestuais. E quando você classificou aqui a corporificação, beleza, eu concordo plenamente com todo esse tempo aqui que foi usado. Eu só fiquei meio ligada à modelagem em função do referencial teórico, né? São todas coisas que a gente vai aprendendo, porque quando nós começamos a classificar os gestos, então a gente usava muito isso, preparação, golpe e o descanso. Só que aí às vezes uma professora que a gente tinha lá, ela fazia aqui, é isso aqui, e aí não descansava, e aí lá e continuava, né? Então a gente começou a fazer a unidade gestual, as frases gestuais, e cada frase tinha um golpe. Então a gente ficava identificando onde que era o golpe, né? O sentido do gesto, o sentido final do gesto. Mas são coisas que eu acho que sim, você tem que ir repensando sobre isso. Posso até concordar com você depois, mas a gente tem que ir amadurecendo essas questões aqui. Lá na página 101, onde você falou uma hora de gestos deíticos são apontados, na verdade, assim, o licenciando realiza um gesto deítico apontando diretamente para alguma coisa, né? Então, é só uma questão de escrita. Agora eu vou pular aqui, vou lá para a página 153. O terceiro parágrafo aqui é que eu vou ler para destacar, porque eu acho que isso aqui é algo muito importante para o seu trabalho. Você diz que a justificativa para o suporte que demanda maior coordenação gestual dos licenciandos, a lousa, permite que a metodologia seja refinada. Então, quando o licenciando atribui uma função ao gesto, ao afirmar que na lousa não há possibilidade de manipulação da estrutura química, girar ou de rotacionar, o gesto representaria a morfologia doente tendo um caráter referencial. Depois, o outro também atribui a projeção estática a necessidade de usar o gesto. Eu acho que isso é um dado importante do seu trabalho. 2 licenciandos se referiram a essa necessidade de dar movimento a essas estruturas químicas e, para isso, eles acham que a solução é o gesto, né? Então, é nisso que eles justificam o uso do gesto. Isso é importante, porque existem as tecnologias de comunicação, de informação que fazem, não necessariamente informação, que permitem esse giro 3D, mas existe também a performance do professor que permite criar um imaginário de uma rotação, de algum movimento, né? E ambos devem ser usados, né? Então, acho que vale sim ressaltar isso, achei muito importante esse dado que você
já vem as considerações. Lá na 154, no último parágrafo, você está falando lá, ó, a seleção do EV delimitou precisamente. O estímulo por vídeo. Não seria a seleção do estímulo por vídeo, sim a seleção de fragmentos de vídeo que permitiram o estímulo da memória desses licenciandos. E assim, eu acho que valeria você destacar, então, quem são esses licenciandos e ressaltar o fato nos seus dados aqui, nos resultados. O fato do L1306 já ter uma percepção gestual de um professor que ele teve e que provavelmente ele já tem uma reflexão da importância dos gestos, ele gostou de ver o professor fazer gestos e isso fez com que ele refletisse e na hora de falar dos gestos ele sabia falar melhor sobre os gestos do que os outros dois licenciados, que não perceberam os gestos desse professor ou não tiveram aula com esse professor. Então, esse processo formativo, que isso é importante, você fez uma discussão sobre gestos com licenciados. Então, você também, os outros dois que não sabiam falar tão bem sobre os gestos, podem ter tido um processo formativo no instante da sua entrevista. Porque eles, na hora, não souberam falar, mas provavelmente eles refletiram sobre isso e, a partir disso, eles vão entender melhor os próprios gestos, os gestos das outras pessoas. Então, esse processo formativo está presente em espaços que a gente nem imagina, né? Então, lá na aula de Físico-Química, que era para ensinar Físico-Química, o licenciando aprendeu outras coisas que não necessariamente Físico-Química. E aí você faz aí... Você faz aqui no final das suas considerações umas recomendações aos professores iniciantes e aos professores experientes. E aí eu me pergunto assim, bom, e as recomendações para os cursos de formação de professores? Eu acho que valeria, porque você criticou anteriormente que os cursos, não, você mostrou que é real, né, que os cursos realmente não fazem isso, então seria bom você indicar que isto é um processo formativo, que você percebeu nos seus dados que discutir sobre gestos é um processo formativo e que isso poderia estar presente de alguma forma dentro dos cursos de formação de professores. E assim, a minha pergunta aqui, que não quero calar, é que implicações isso traz para você, professor de ensino médio, que veio para a universidade, se colocou no papel de pesquisador, foi pesquisar licenciandos, poderia ter pesquisado professores de ensino médio também, né? O que isso significa para você, Alexandre? Fazer essa pesquisa, conhecer mais sobre os seus gestos? Para mim, realmente é algo muito novo. Né? Assim, para mim, isso foi algo novo. Saber o que é o gesto, né? O que são os modos semióticos, a importância de como se posicionar em sala de aula. Realmente isso me fez questionar mesmo minhas práticas de ensino, né? Assim, entender como os professores podem utilizar os modos semióticos ou os recursos semióticos. Então, isso me ajudou bastante a compreender realmente um pouco como eu sou, ou também como os outros professores, ou também relembrando minha formação, né, professores que gesticulavam, não gesticulavam, né, ou se professor que usava uma REC, uma projeção, não usava, né, então, essa questão que eu passei a ver simultaneamente. Esses multimodos aí, né, que a gente às vezes deixa de lado, mas são muito importantes. Quando eu fico pensando assim, a gente fala do uso de gestos aqui relacionado ao ensino de ciências, ao ensino de química, aqui no caso ele está ensinando estruturas químicas, sobre estruturas químicas, mas se a gente pensar na unidade gesto-fala lá do McNeil, o gesto ele vem ajudar
na fala e, portanto, nessa ferramenta de comunicação que a gente tem com o público, né? Então, ele vem melhorar a nossa comunicação com os alunos na sala de aula. Então, muito mais do que a gente pensar no gesto para ensinar química, é no gesto para melhorar a performance do professor, para melhorar a sua capacidade de comunicação com os outros, né? Então, é uma ferramenta a mais que a gente tem para olhar no momento que a gente começa a prestar um pouquinho de atenção sobre isso, né, e a gente perceber que a gente pode usar isso para se comunicar melhor com as pessoas, para explicar melhor aquilo que a gente quer explicar, né? Então, nisso eu vejo a importância do gesto. Não pensando assim, no ensino de ciência, no ensino de química, não, é a melhora da comunicação. Bom, no geral, Alexandre, eu achei assim, seu trabalho muito bom, porque ele mexe também em um desses nichos que estão meio esquecidos, né? Que a gente não tem dedicado muita atenção. Não, a gente não pode pensar assim, gestos como algo que vai resolver o problema de uma sala de aula de jeito nenhum. Mas algo que melhora a minha comunicação com o outro é algo do qual eu posso me apropriar, né? Então, isso é interessante que esteja presente nos cursos de formação de professores, nas pesquisas sobre formação de professores que você fez. A gente tem trabalhado lá quase exclusivamente com professor de ensino superior, né? Mas não difere, não. O uso de gestos ele está presente, tem pessoas que têm uma performance melhor e que usam mais os gestos, outros são mais retraídos, usam menos. Mas no momento em que você vê que isso tem importância para os sujeitos, né, porque melhora a comunicação, você passa a prestar mais atenção nisso também, né? Isso acaba sendo um processo formativo. Então, o fato da sua pesquisa se realizar e desses dados serem compartilhados com outras pessoas, isso por si só já é um processo formativo. Isso eu acho que você está de parabéns por ter enfrentado esse assunto aí que é tão novo e tão pouco pesquisado, né? E assim, quando eu perguntei assim, o que isso significa para você, eu fiquei pensando assim, será que ele vai seguir nesse caminho ou vai procurar um outro caminho para continuar uma pesquisa de doutorado, talvez, ou não? Não sei, isso você tem que pensar, você não precisa me responder, não, mas essa coisa também que eu queria saber que implicações isso traz. Mas a implicação formativa ela já é muito, muito importante. Então é isso, Alexandre. Eu agradeço, te dou os parabéns para o Marcelo também pelo trabalho que você fez. E assim, até assustei de ver você tão novo assim. Ter metade da minha idade com uma pesquisa dessas. Quer complementar algo, Alexandre? Tá. Deixa eu só ver se melhora aqui a nossa iluminação. Vou botar um pouquinho mais de luz aqui, né? Deixa eu passar. Aí desligar aqui. Vê se consegue tirar o azul para economizar a lâmpada. Chamando a atenção, tá piscando. Pronto. Voltou, Alexandre. Não tem não. Está desligando, não. Descontrole branco aqui. Iluminadinho. Ah, não, já foi. Vem? Agora. Pronto, beleza. Agora, quero agradecer a presença com na quadros, os pontos importantes, depois eu vou fazer uma fala no final. E, então, obrigado a professora Lisboa por fazer a edição, agradecendo já pela disponibilidade. Bom, vou começar também agradecendo esse convite insistente do Marcelo, né, por várias razões. Então, como ele falou, ele começou a arguição desse momento com a pessoa mais de dentro, mais de longe, mais de dentro da área. E realmente eu me vejo como de fora em que sentido, né, Alexandre? Eu não sou da química, eu não trabalho muito ligada
né? Conheço a questão da multimodalidade, mas não tenho trabalhado com essas questões. Onde é que a gente se encontra, então? Né? É na questão da formação do professor, é na questão de uma perspectiva teórica que está ancorando o seu trabalho, né? E aí eu vou dizer para você o seguinte: deu muito trabalho ler esse texto. Quer dizer, ele me provocou, né? Ele suscitou uma série de indagações. Eu me perdi inúmeras vezes nos termos, nos conceitos, nas siglas. Então, assim, apesar do percurso ter sido difícil, ele foi extremamente instigante, né? Então, por isso que, assim, o agradecimento é um agradecimento bem sincero, né? E eu acho que ele abre uma margem muito fecunda de interlocução, né? E, mais uma vez, queria reiterar esse agradecimento. Então, assim, eu fui lendo o seu texto, aí eu, Alexandre Aizawa. Bom, então tem um traço japonês, aí fui criando a imagem. E o modo como você se apresenta, professor, né, tantos anos, eu disse assim, oba, então aqui o modo como você vai falando, da aproximação do tema, da emergência do problema para você, né, que está dentro da sala de aula, aqui tem um ponto de encontro bastante grande, né, e instigante para a gente conversar. Aí você vai falando dos encontros que você teve, né? E aí Mortimer, né? Quadros, Kendon, o Jordan lá no início. E aí já vão montando uma imagem a respeito da sua trajetória e de quem que eu vou encontrar aqui, né, nesse momento. Eu gostei muito do seu trabalho quando eu entendi ele. Eu acho que ele tem uma clara fundamentação teórica, tem uma ousadia, que é essa ousadia de entretecer diferentes aspectos metodológicos, quer dizer, isso não é fácil, né? Acho que você tem, por outro lado, a âncora num grupo de trabalho, né, que é o ATEC, que tem um lastro de pesquisa, então você não está sozinho. E essa reflexão é absolutamente importante e necessária, né? Então aqui, quer dizer, está inserido, é um professor da escola pública inserido num grupo de estudo que tem um lastro de pesquisa, que está compromissado com esse ensino. Então, já vai se formando, né, essa ideia, né, desse professor pesquisador. E esse professor pesquisador vai tematizar, né, uma questão que a gente está vendo aqui pouco debatida, mas que eu acho que está ganhando cada vez mais visibilidade. Então, eu fui me dando conta, né, de onde é que eu me situo para fazer a interlocução com você aqui. O meu conhecimento, vamos dizer assim, dos gestos vem muito mais pela antropologia filosófica, né, Edouard Lourin, o Gertz, Marcel Mauss, enfim, e é desse ponto de vista que a minha compreensão do corpo e do gesto, esse gesto, essa ação significada, né, esse movimento corporal significado, é daí que eu interpreto, né, o problema da gestualidade que você está colocando. Por outro lado, eu vejo que tem tendências muito fortes de problematização do gesto, e aí eu penso mais proximamente ao nosso trabalho, no nosso grupo de pesquisa, os trabalhos do INFO, que é
professor francês que vem trabalhando essa questão da esfera profissional, né? E ele pergunta, o gesto, ele é transmissível, né? Na atividade profissional, como é que é essa questão? Vejo, por outro lado, que cada vez mais vão se, vou dizer, proliferando estudos no que diz respeito à performance. É a performance teatral, mas é também um modo de ação e de apresentação, de encenação na sala de aula, né? Então, eu vejo assim, acho que de todos os lados vai ganhando corpo. E aí eu coloco o seu trabalho num movimento histórico de produção de conhecimento, né? E nesse movimento histórico de produção de conhecimento, eu acho que ele traz uma contribuição muito significativa para o gesto de ensinar e o trabalho do professor, né? Agora, não sem questões, né? Eu acho que eu vou aqui comentar muito mais também o seu trabalho em termos de possibilidades que se desdobram, né? Do que propriamente questioná-lo. Eu acho que a minha leitura, né, ela vai, a minha leitura vai buscando essa compreensão do seu problema, do seu modo de abordar, dos critérios que você usa para caminhar na pesquisa, para escolher o sujeito, selecionar os vídeos, né? Então, assim, fica muito claro, depois que a gente dá conta das siglas e dos conceitos, o modo de realização da sua pesquisa. Gostei muito, muito mesmo. Então, por exemplo, eu aprendi muito. Aprendi e o meu contato com a química começou depois que eu já era... Começou como orientadora de doutorado da Andréia. Porque eu fiz clássico na época que se fazia ainda, que era o ensino, dito ensino médio era separado, né? Normal, clássico, então eu fui do clássico. E aí, estudei num colégio feminino, e aí a gente não estudava química, né? Eu acho que se eu tivesse estudado química, claro, seria outra pessoa hoje. De qualquer maneira, me entusiasma essa questão ainda hoje, e por isso, mais uma vez, eu continuei aprendendo. Quer dizer, além de tudo, além de entender o texto, eu quis entender a química também, tá certo? Então, mais um desafio, né? Mas, em termos assim, da sua colocação, né? De compreender o professor em sala de aula com as representações químicas e a gestualidade, né? Quer dizer, esse conjunto, como é que ele faz, o que ele faz, e você foca muito no professor, quer dizer, a câmera é focada no professor, quer dizer, quem está assumindo ali o lugar de ensinar, né? É o licenciando que está aprendendo também a ensinar. Então, aqui eu acho que essa questão merece ser ressaltada, né? Não é o professor, não era você dando aula. Aliás, eu estava prestando atenção aqui justamente em como você, vamos dizer assim, como mestrando, não vou dizer como aluno, né? Mas apresentava o seu objeto de estudo para a gente, enfim, esse jogo de imagem, né? E fiquei pensando muito nos diversos modos em que isso acontece. Fiquei pensando na diferença dos sujeitos envolvidos, aquilo que a Ana Xará colocou, né? Entre a diferença entre o 1406, já saberam o número, mas enfim, e a 1311, né? Me incomodou um pouco o modo como, na análise final, quer dizer,
fiquei pensando não só na questão de gênero, mas na questão do modo de apresentação, na dificuldade das pessoas. Não é fácil assumir uma sala de aula. Você diz que não é fácil se deixar registrar em vídeo, né? E eu fiquei pensando nessa pessoa, né, que assumiu ali, quer dizer, o gesto de nervosismo, né? É por um não saber, é por o que é que se produz ali na sala de aula, ou naquele momento da investigação, naquele momento de registro, né? Naquele momento em que, enfim, aparece um certo desconcerto para a sua pesquisa. E aí, obviamente, com maior desenvoltura, maior gesto, ele... Então, assim, isso eu acho que é uma coisa que a gente tem que investigar mais, né? Quer dizer, na prática, quer dizer, nesse aprender a ensinar, como é que a gente aprende isso? A gente está cansado de dar... Quantos anos a gente está no métier? É difícil pra caramba. E eu vinha falando com o Marcelo pelo caminho, né, de uma professora de 32 anos de experiência no ensino público, uma professora de português, né, numa situação também de participar de uma pesquisa, numa entrevista. Ela disse assim: eu tenho até dor na boca do estômago quando eu tenho que dar aula. O que acontece com essa professora que, com 32 anos de experiência, né, ao entrar hoje numa sala de aula do ensino público, né, e a enfrentar os jovens hoje, ela sente dor na boca do estômago. Então, assim, é um complexo de coisas que afetam esse corpo, esse sujeito que está dando aula, né? E aí, quando você diz, as emoções, claro, as emoções estão aí, elas perpassam. E aí eu acho que 1311 mostra pra gente, se o 1406 evidencia uma fluência, um conhecimento maior, vamos dizer assim, uma maior propriedade na apresentação de um conteúdo, numa operação epistêmica, e aí o gesto e a ação continuam. Ele está falando da estrutura química ali, e aí o gesto coincide, parece que tudo coincide, a unidade se forma ali, né? Então, enquanto ele mostra isso pra gente, talvez em vez da gente falar na maior fluência, ou na maior, enfim, o que é que um mostra e o que é que o outro mostra pra gente, né? Mostra um lugar difícil. E aí eu não sei, aí também não, aí é o limite do meu conhecimento, né? A questão do que está em pauta em termos do conteúdo mesmo, né? Quer dizer, era a ebulição da água que 1311 estava apresentando. Teoricamente, uma coisa muito mais fácil do que o amido, né? E por que é que então uma coisa, enfim, qual que é o problema aí? Né? Não sei. É só problematizando a partir do que você mesmo já colocou. Mas aí eu acho que... Então eu fui vendo assim essas questões, né? Quer dizer, 1311 na situação de aprendiz de dar aula, né? E em foco, em lugar de desempenho. Esse lugar de desempenho muito frequentemente desconcerta. Qual é a experiência de um e de outro que produz isso? E aí a relação de ensino. Então, falando desse corpo sujeito, desse sujeito que ocupa esse lugar, né, na relação de ensino, e que eu estou aqui gestualizando, né, quer dizer, a intensidade do gesto na relação com o conhecimento e com o outro também, né? Como é que ele acontece? E aí eu vou pensar no 1306.
Não. Então é o 13... 1406. É o 1406. Que faz a performance. É, exatamente. E aí, quando eu cheguei lá no 1406, no 1406, na análise do episódio dele, eu sei que o seu referencial teórico está, enfim, vamos dizer assim, a sua análise, eu acho que é muito condizente com o referencial teórico, né? Acho que a Ana, que está aí no campo, também já fez esse comentário. Mas aqui eu fiquei pensando que o que você chama de corporificação, o que está como corporificação no modelo, né, é quando o corpo é o suporte. Né? E aí é o gesto, o corpo é o lugar desse movimento, é o próprio corpo. E aí, para mim, eu fiquei pensando que, como é interessante, aqui eu acho que é outro filão, porque aqui entram os estudantes, aqui entram os alunos na relação, e aqui é como os sujeitos participam de uma produção coletiva encenando, e com o corpo de todos fazendo a performance. Né? E aí acho que assim, olha como é que fazer o papel de uma... Qual é o elemento químico? É o carbono e o etileno. Eles estão fazendo uma ligação de etileno. Tá Cada bom. um carbono. Como é que essa performance coletiva, né, impacta? E aí é interessante porque ele vai dizer que ele iria pensar melhor, que ele não tinha feito direito, mas a ideia dele foi muito legal. Né? Quer dizer, de novo, aqui essa coisa. Aí eu fiquei pensando, o que é o sujeito se enxergar? E qual era a imagem que ele tinha que deveria ser feita de uma determinada perfeição da performance que ele diz que não cumpriu. Não é isso? Então, mas olha que genial, né? Quer dizer, eu sei que isso é uma atividade, não é incomum, né? É mais frequente. Mas, de qualquer maneira, como é que a gente estuda o gesto? E como é que, então, o gesto se propaga, ou o gesto... Né? Quer dizer, ele se falando, quer dizer, é a questão não do gesto do professor sozinho, mas do gesto compartilhado e encenado com os alunos, né? Tendo por suporte o próprio corpo. Então aqui eu acho que tem coisa para caminhar também, não sei por onde, né? Acho que, não sei, você quer falar alguma coisa? Bom, acho que é essa situação que ele realiza a corporificação para os alunos, né, que deu essa dificuldade de categorizar se é o gesto de modelagem que ele realiza, né, na classificação de Kendall, e realmente é uma situação que tem uma significação, né, com os alunos, né, o corpo não é só o corpo dele que ele está utilizando numa comunicação, né, então a semiótica que ele utiliza juntamente com os alunos. Isso é extremamente diferente do que a gente faz numa aula tradicional. Né? Então, e a situação dele é que ele falou, os alunos não estavam entendendo que se realizar essa performance, ele falou assim, né? E não estava no planejamento do ensino. Ou seja, foi improviso, né? Foi improviso. Quer dizer, aí tem a questão do planejamento, né? Sim, Quer dizer, ele subverteu. Subverteu. Mas subverter o planejamento também é interessante. Não, é ótimo, claro. Pesquisa mais ainda. Exato, a subversão do planejamento, é bem legal isso, né? Então, porque falando da semiótica social, olha o potencial que tem, né, nessa questão. Quer dizer, você como professor deve vivenciar isso, né? Fiquei curiosa agora de saber se alguém registra suas aulas. Assim. Acho que ainda não, né, Não. Bom, mas entendi, fiquei pensando, quer dizer... Só tem um outro detalhe nessa questão, até a gente enviou um texto agora para a Elisera, e a situação é essa, né? A gente está chamando de antropomorfização do conhecimento. Os alunos, eles têm uma reação assim, bastante excitada, né? Quando participam. Quando participam. E mesmo os que não participam, né?
Porque o professor ele vai usando termos, por exemplo, o termo overlap, em português a gente chama de interpenetração. E esse é um termo que se usa, né, na literatura do ensino, na área. Imagina, interpenetração de orbitais para jovens em sala de aula, desabou a sala. Desabou a sala. Aquilo no da mão já, né, já oriçou todo mundo, né? Então, essa coisa dos múltiplos sentidos, daí essa coisa dos sentidos dos gestos, né? Aí eu fiquei pensando, Alexandre, como essa coisa da significação da ação, né, e do gesto, eu acho que realmente é um campo de estudo em aberto. Eu acho que tratando das imagens, desenvolvimento da tecnologia, isso tudo a gente vai sendo levado mesmo a ver de outro modo, quer dizer, o enxergar, a possibilidade de se enxergar no vídeo, enfim, abre realmente várias possibilidades, né? Mas fiquei pensando muito na significação do gesto, e aí outra coisa. Por exemplo, você, sobretudo em 2013, você fez o recorte das sequências, e o recorte das sequências, como você falou, foi muito mais fácil de analisar. Porque em 2014, quando você deixou em aberto, então vamos lá, volta, fala disso. Mas eu fiquei pensando também o quanto isso é importante. E aí eu tenho uma questão sim, que é a questão da análise microgenética. Porque aí eu acho que é uma questão que você podia deixar um pouco mais explicitada. E essa questão foi surgindo quando você fala análise microgenética, e daí você, numa página que eu não vou ver agora, você fala assim, microanálise. Aí eu vou lá no seu índice, vou vendo todas as vezes que você fala em microanálise, e não, é análise microgenética, porque você vai... Eu fiquei pensando se é microgenética. Então, sim, eu entendo que a análise microgenética que você usa diz respeito a uma sequência, né? Mas é a gênese do que você está buscando? É do gesto? É do ensino? É do conhecimento? A análise microgenética, quer dizer, o que é que a gente está buscando? Porque você faz uma microanálise. E aí é que eu voltei para indagar se era genética. E é a gênese do quê? É do próprio gesto, é do conhecimento, é do ensino. E aí eu digo assim, bom, mas o que está sendo tomado aqui como análise microgenética? Então, aqui eu acho que tem outro filão para apurar, enveredar, problematizar, porque assim, a gente tem, por exemplo, um filão de análise microgenética na perspectiva construtivista piagetiana. Você tem uma análise microgenética na perspectiva histórico-cultural, e aí, enfim, sobretudo o Wert, Barbara Logoff, enfim, é um pessoal que vai trabalhando, mas a gênese do desenvolvimento. E aqui, qual é a gênese do quê? Porque, e aí é que eu fiquei pensando que aquilo que não está imediatamente visível no seu recorte, teve uma gênese, a gênese, entendeu? Pode estar escondida, não visível. Então, não está necessariamente na sequência recortada em que você conseguiu visualizar através das categorias do Kendall determinados modos, né, de relação ou de interpretação do gesto. Né? Então, enfim, provocações que o seu texto me fez. Eu perdi um certo tempo tentando interpretar e, assim, não só interpretar, eu entendi o quadro, mas eu não tive tempo de aprofundar essas relações, né? Quer dizer, você coloca a ocorrência na linha do tempo, mas aí eu queria misturar isso para ver assim, bom, mas e daí, né? Como é que é isso? Enfim, mais elementos para a gente brincar, se deleitar aqui, e isso fica
a posteriori mesmo, né? Enfim, deixa eu ver. Eu acho que essas foram as questões mais, os comentários, né? Mais importantes com relação ao seu texto. Acho que tem muitas coisas para conversar, que ficam aí como desdobramentos. Deixa só eu ver aqui se tem mais alguma coisa assim. Você quer falar alguma coisa, algum comentário sobre, por exemplo, essa análise, enquanto eu procuro? Uma análise de microgenética do quê? Né? Isso. Que realmente a gente concentrou, né? Realmente tem uma análise que eu realizei da sequência discursiva, exatamente do que foi exibido pelo professor, e numa escala em que a gente sequenciou a aula, né, em episódios e fez também uma análise das sequências discursivas em episódios. Então, são 2 trabalhos paralelos e essa análise, a gente não se restringiu a colocar a gênese dos significados, né, semiótica, porque ficaria muito já delimitado, né, já seria dizer quais são os signos, né, a gente procurou focar mais em saber quais são os gestos, né, então isso foi uma análise genética, para saber, na verdade, a gente está com o trabalho avançando, né, a gente está praticando as funções, né, e essa precisão de saber realmente o início e o final dos gestos é um trabalho de discutibilidade. Ok, tá certo, de acordo. Mas fundamentalmente é significado que a gente busca, né? A gênese do significado. Significado. Então, aqui acho que talvez possa ser mais enfatizado essa questão, tá? Acho que aqui vale a pena. Então, então, essa questão da tipologia das funções, né, me lembrou muito, eu fui fazendo links, né? Essa questão da tipologia das funções com a tipologia nos estudos da linguagem, do Bühler, do Jacobson, do Heidegger, né? E agora a gente chega nessa questão dos gestos, então acho que é bastante promissor mesmo, né? O que eu vou discutir? Sim, é a questão de 13011 com a questão quando você fala na página 150, o gesto para ela deve ser coeso com o discurso. Tá, mas eu acho que é com todos, né? As funções destacadas por ela para o modo gestual são expressar os aspectos emocionais, o nervosismo responsável pela movimentação das mãos, que não possuem sentido, de promover a ação subjetiva. Agora, reconhecer o nervosismo é diferente de admitir que o gesto expressa. Como é que é? Peraí. Expressar os aspectos emocionais. Quer dizer, o gesto expressa os aspectos emocionais. Mas uma coisa é reconhecer que isso acontece, e a outra coisa quer dizer, para mim, eu nem sei como é que falam, peraí, o reconhecimento da função é uma coisa, e o destaque com relação ao conhecimento é outra, tá entendendo? Porque, então, a emoção tá lá, e aí é outro estudo que, né, você poderia fazer, da gestualidade, como é que a expressão das emoções se dá, né, intrinsecamente articulado ao gesto, e aí eu fico pensando, por exemplo, no ethos, né, de uma comunidade, de um povo, aí o japonês e o italiano, né, bem estereotipicamente falando. Enfim, não é fácil, né, a gente interpretar essas questões. Às vezes o corpo
tensionado, né, deixa muito mais isso visível, ou ele tensionado também, vamos dizer assim, esconde, né, ou apresenta, expressa de outra forma. Então, no fundo, é o que é que a gente vê, né? Deu para entender qual é a minha questão aqui? Né? E aí eu digo assim, será que eu é que estou enviesada? Será que é uma questão de gênero? Será que... Mas, enfim, aconteceu com 14, não, com 13, 11, né? Menina. Que, no caso, é uma mulher. Você tá, enfim, é isso. Acho que tem mais coisas. Estava grávida, não sei se... Estava grávida? Sim. Perceber pelo vídeo, né, às vezes. Mas aquela interpretação em particular é dela, né? Ela que reconhece. Ela que reconhece, né? Quer dizer, agora, destacar, então, ela destaca, e aí isso é como função? Tem uma função. Então, para mim aqui tem uma diferença de função. Né? Quer dizer, e agora eu não me lembro como é que ela fala. Como é que ela reconhece, como é que ela levanta essa questão. Admitir que isso acontece é diferente de expressar a função, levantar a função do gesto, entendeu? Para mim é essa questão aqui. Enfim, mas só uma questão para avançar. Então, lá nas considerações finais, eu fiquei pensando, quando você fala da consciência gestual, é um termo que se tem usado, porque eu fiquei pensando na diferença entre falar em consciência gestual e consciência dos gestos. Ter uma consciência dos gestos e uma consciência gestual, para mim é diferente. Uma coisa está qualificando a consciência gestual, e a outra você está falando da consciência, que é a tomada de consciência dos gestos. Então, para mim, fiquei mais uma questão também para problematizar. E quando você fala lá no finalzinho, né? 157, portanto, a abordagem multimodal é uma perspectiva na qual os significados são compartilhados através das interações comunicativas. Eu acho que é pouco, Alexandre, para o seu trabalho. Eu acho que não distingue de outras perspectivas. Eu acho que tem muito, eu acho que o seu trabalho mostra muito mais coisa do que essa frase. Tá? Quer dizer, você vem falando de um conjunto de coisas, e aí, portanto, fica muito fraco. Eu acho que aí você tem que ver um modo mais, vamos dizer assim, contundente. Enfim, são interações comunicativas, mas aí fiquei pensando, né? Quer dizer, elas são interações comunicativas, mas quanto de miscommunication tem aí? Quanto de incomunicação? Quanto de, enfim, entendeu? E a multimodalidade, buscando justamente modos outros de interpretar a significação, né? E aí, inclusive, a relação com o conhecimento, que seria um ponto, enfim, distinguível, né? Mas não, eu acho que tem que buscar uma forma mais contundente de falar esse portanto, né? E aí eu acho que é isso. Quer dizer, para você, o gesto, ele é ensinável? Você já respondeu essa pergunta em outras ocasiões, né? É diferente. Esse trabalho com gestos gera uma polêmica enorme nos congressos. Mas é uma pergunta recorrente. Bom, acho que a gente só pode, talvez,
saber realmente qual gesto você vai utilizar, né? Mas você pode ter uma percepção realmente, né? Pessoa que, por exemplo, em relação ao apontamento de acidente, né? Eu notei que a importância de eu, quando estou na lousa, falando, gente, observe aqui, ou aponta para cá, faz uma pergunta, né? E às vezes até brincar em relação ao que eu estou apontando para ver se eles apontam para quem não é e realmente brincar com o que está falando e apontando para o lugar errado. E aí os alunos seguem e vai para o lugar errado. Então, essa questão eu já vejo que é possível você ter um pouco de percepção de como que você vai utilizar, ou nesse caso da situação, né, de antropoformização, que eu acho que daria para pensar, nossa, o gesto, o professor podia usar só as duas mãos, né? Então eu acho que isso você vai, à medida que você vai estudando, vai refletindo sobre isso, você consegue se preocupar durante a ação, né, da ação, e ver como que esses significados são produzidos na nossa ação. Como é que isso pode produzir sentidos, né? Acho que é possível, sim. Não algo tão rígido, né? Realmente, eu apontei 3 vezes e realmente precisava apontar as 3 vezes, né? Não nesse sentido, né? Realmente de você se policiar e saber realmente, eu vou utilizar isso, vou apontar, vou realmente, na situação de falar, nossa, acho que eu só estou fazendo gesto lá de batimento, e tinha um professor que poderia aproveitar esse batimento para realmente fazer uma modulagem, né? Então, você adquire uma percepção e uma consciência realmente das ações que você faz, né? Tem uma experiência que pode ser construída, compartilhada, vivenciada, construída, compartilhada. Mas se me permite aqui adicionar até, não sei se Pois já não, tá, sim, fechou, não, muito obrigada, e aí acho que está de parabéns para o grupo, para todo mundo, muito obrigada, aprendi pra caramba. Não, tem sido um debate muito bom, até essas questões sobre multimodalidade. A gente esperava um pouco mais sobre a lembrança, né, de ouvir mais você falar de lembrança. Ixi, mas nossa, isso aí, a tempo, memória. Né? Que vem dele a memória. Alexandre, inclusive, perdeu um curso de memória, né, que não deu tempo, estava com aula, não me lembro, da Beth Braga. Ah, sim. E essa é uma discussão importante, mas que tem a ver com formação de professores, né? A gente se perguntou, então, como é que essa lembrança e a técnica de leve não é, quer dizer, a gente brinca que usou um caminho para matar uma formiga, de certa maneira. Porque a discussão de gesto ela é complicada, mas ela é muito micro, ela é muito específica, né? E a leve ela traz, a lembrança estimulada por vídeo, ela é de fato uma técnica não só de pesquisa, mas é uma técnica de formação, sem dúvida. Porque a gente percebe que eles se descobrem, né, se vendo. O primeiro aspecto interessante é você ver a sua própria performance, né? E a gente começou esse tipo de trabalho no laboratório com uma técnica de ensino mesmo, né? Veja os seus vídeos da sua aula, fazer uma análise, tá, de acordo com o planejamento, etc. No entanto, os estudos sobre gestos, eles que são, né, mais recentes dentro da área, eles trazem outras formas, né, de observar esse trabalho, né, de professor. E uma das questões que não é muito simples e que muita gente talvez não se convença é que dentro do nosso campo os fenômenos eles não são visíveis em boa parte das vezes. Alguns são, outros não são. E quando a gente vai trabalhar com a representação estrutural, eles não são visíveis. Eles estão no mundo submicroscópico, inacessível, né, pelos sentidos. De modo que, então, você reproduzir o fenômeno, via de regra, nem a fala, nem a imagem dão conta de você, por exemplo, falar da aproximação, né, de orbitais, como estava lá o professor tentando, né, ou de átomos. Então, você precisa criar uma dinâmica de ação para dar sentido à aproximação. E o gesto, eu acho que, não sendo emblema, né, pode vir a ser emblema, como, por exemplo, o caso da ligação química, é muito típico, né? Exatamente, o Cashman, né? Esse movimento de tirada está na tua dissertação também, que a gente encontrou, né, professor, vai muito provavelmente
ele aprendeu isso com um professor mais experiente. Então ele sabe que está no quadro uma representação bidimensional, que na verdade ela é tridimensional, e como é que eu então crio essa terceira dimensão? O gesto é fundamental. Então eu diria assim que nesse caso, apesar de as pessoas dizerem que não há espaço no currículo para se colocar mais nada, eu acho que existe muita bobagem no currículo, né? Muitos excessos, né? E no caso de formação de professores, eu acho que esse aspecto da didática, da performance em sala, ela tem sido negligenciada na didática geral. Nas didáticas específicas, como de ciências, ela já foi mais atendida, tanto planejamento, né, de ensino, como também essa questão de postura. Bom, onde é que você vai se colocar diante da sala? Não se trata mais de se virar as costas para a sala ou não, como se falava no passado, né? Confundiram professor com ator. Não, ator não dá as costas para o público, então o professor também não pode dar as costas para a sala de aula. Então, se você fala isso para o menino, que ele não pode dar as costas na sala de aula, ele já vai desistir logo de ser professor, porque não vai dar certo, né? Não é esse tipo de receita que a gente está buscando. Mas que existem alguns quase emblemas dentro da química que precisam ser ensinados para os licenciados, porque isso vai fazer diferença na sala de aula quando ele for ensinar. Porque não é simplesmente falar né, dos orbitais ou falar da ligação, ele precisa, como a gente viu, o professor sentiu necessidade de corporificar isso, né, de usar o braço como uma analogia da ligação química. E o interessante é o seguinte, no passado isso foi, de certa maneira, tratado como obstáculo epistemológico, evocando lá, que você conhece, Bachelard da Joana. Então há uma leitura sobre Bachelard, que eu acho que não é o nosso caso, ele não está lendo Bachelard, mas a gente está reconsiderando essas questões sobre obstacularização, né, do trabalho do professor. Analogias do tipo, né, antropomórficas, elas são úteis em sala de aula e a gente vê o esforço que o professor tem em fazer isso, em desenvolver a partir de uma improvisação. Isso é muito interessante, esse professor improvisou. Né? Então, que isso produz sentido e significado dentro da sala de aula. Bom, evidentemente que o aluno lá na frente, talvez ele lembre mais da palavra interpenetração para dizer que há uma aproximação, porque aquilo foi o que causou, né, o furor na sala de aula, da mesma medida como se queima alumínio, magnésio, e aquela chama maravilhosa fica na memória do sujeito, né? Mas é isso, quer dizer, os sentidos vão se construindo a partir de situações em que tem um emocional ali, que, nesse caso, esse professor soube lidar, né, com isso. Então, ele não teve nenhuma preparação para fazer aquela mise-en-scène. Provavelmente trouxe isso, como disse na entrevista, de algo do passado, de algum lugar, né? Pode ter visto no passado, mas não foi na sala de aula do ensino superior, não foi na sala do ensino médio, né? Ele criou, né? Ele criou uma performance e se superou diante de uma dificuldade de transmitir, de construir, compartilhar um conhecimento com os alunos, inclusive conflitando com uma literatura dizendo que, olha, não se deve antropomorfizar os objetos químicos. Isso é quase que colocado no passado, foi colocado por uma lei, né? Pessoas que beberam Bachelard. E eu acho que hoje a gente está retomando isso, vendo que dentro dessa liberdade de criar dos professores, muito mais do que, olha, ensine o gesto adequado, é você ter liberdade para o sujeito usar o gesto, porque ele precisa entender que o gesto se combina a fala e a imagem, né? 3 modos, e é isso que produz possibilidade de significação em sala de aula. Então, eu acho que o mais importante é fazer o sujeito tomar consciência do gesto, né? E que é um pouco nessa direção que o trabalho vai agora, isso também. Então, voltando à questão da memória, eu tinha levantado aqui, né, a questão da lembrança estimulada por vídeo, porque o vídeo, eu acho, cada vez mais tem se usado o vídeo como elemento de elaboração e de autoconfrontação e de discussão da própria prática em sala de aula, né? Então, qual que é a especificidade dessa técnica, né?
que aí, quer dizer, vocês já estão assumindo que é a lembrança do gesto. Aqui tem uma intenção, né, de vocês já na apresentação. E então tem um modo de conceber esse instrumento, né, e uma expectativa com relação à elaboração mnêmica da pessoa. Agora, não sei, aí é interessante porque eu acabei me detendo em outro aspecto, não propriamente a questão da lembrança. Porque, quer dizer, o que seria? Acho que aí a gente entra numa coisa a ser mais realmente discutida. Entender como é que funciona a memória, né, desse enxergar-se. Porque, assim, tem o flagrar-se numa ação passada, e acho que aí entra numa elaboração bem interessante. Aí tem que rever. E aí, por exemplo, pensando agora, né, na 1311, na moça, que estava grávida, enfim, o que enxergar se mobilizou, movimentou em termos de lembrança? Que aspecto, então, foi a situação difícil que ela estava vivendo, né? E qual que era a sua expectativa? Que ela falasse da função do gesto, né? Então, olha só. Então, aqui eu acho que tem elemento óbvio para desdobrar, tem pano para manga. Belíssimo. Mas acho que essa questão o que o vídeo mobiliza em termos do sujeito se ver, né, é de uma complexidade enorme. Tá? Você está tomando aqui como um instrumento de lembrança do que foi a aula, do que foi o gesto, mas acho que é bem mais que isso. Muito mais. A gente tem trabalhado há muitos anos com a gente na sala de aula, formando os alunos e mostrando para eles essas aulas. Os alunos de licenciatura, né? Então, é uma função formativa importante do vídeo, que agora está entrando com um aspecto de pesquisa, agora não, nas últimas décadas. Isso, e está muito forte, né? Muito forte. E eles estão se acostumando mais com isso. Antes eles ficavam mais excitados, né? Você filmado, ficava mais nervoso. Agora já está um pouco mais. É a geração que se filma mais, exato, selfie toda hora, então. Isso tem sido mais. Bom, eu queria só também rapidamente falar um pouco mais do trabalho, né, que foi desenvolvido. Alexandre entrou, né, foi estudante de graduação primeiro no laboratório, com aluno mesmo, depois ele fez uma iniciação, iniciar o mestrado, e já muito interessado na sala de aula como professor, né, e abraçou um trabalho que é muito meticuloso, né, extremamente meticuloso. Assim, são 2 minutos de vídeo, são várias horas de trabalho, vários dias, às vezes a gente retoma, né, e tem uma característica importante, que é exatamente a paciência, a persistência, né, em lidar com o novo. Né, porque para nós o laboratório foi novo, né, a gente se inspirou muito em Minas Gerais, né, na Ana, no Eduardo, né, que já tem trabalhado com gestos no último década há algum tempo, mas mesmo escolher McNeil, né, e depois optar por Kendall, para nós foi, né, uma descoberta, perceber que Kendall, norte-americano, que fez a especialização, estudou muito tempo na Itália, ele ia muito à Itália fazer os trabalhos dele, né? Por razão óbvia, os italianos estudam gesto, porque eles usam muito gesto, e isso é bem interessante, né? E você chamou a atenção, uma das coisas que me chamou a atenção no congresso, uma vez que a gente levou o trabalho, de uma pergunta de uma sul-coreana, né? Mas por que vocês estudam tanto gesto? Não, porque os professores usam muito gesto na sala de aula. Eu falei, por exemplo, na Coreia os professores não gesticulam. Mas no Oriente, de modo geral, né, a gestificação é muito menor. Isso é um outro desafio, né? Um descendente de orientais vai lá estudar uma ação, né, corporal que não é comum, né, na sua cultura, né? E com uma capacidade de desenvolvimento assim, muito grande, a gente aprendeu muito juntos. Eu tenho certeza que o Alexandre tem
como continuar, e talvez eu tenha dado uma boa resposta para onde que vai, né? Onde vai continuar, mas tem essa inspiração, esse desejo de continuar. E, enfim, para nós vai ser uma grande conquista também ter Alexandre no grupo. Então, eu quero encerrar agradecendo, Alexandre. Se você também, né, o encerramento é seu, você tem a última palavra, para a gente fazer a sessão de avaliação. Nos comentários das pessoas, agradecer as contribuições, reflexões, realmente de fazer a pesquisa realmente, de escrever. A pesquisa e a escrita exigem bastante, né, são trabalhos diferentes. Eu realmente, como pesquisador, eu sinto mais desenvoltura, né? Talvez a escrita eu não esteja ainda tão desenvolvido, acho que para um doutorado eu ainda preciso melhorar a minha escrita, mas a pesquisa realmente é algo que eu pretendo seguir pela realmente riqueza, né, que são os modos semióticos, né? Então acho que talvez acho que o que me deixou marcado talvez foi algumas palavras do livro do Krebs, do Van Gaal, não sei se era mais do Van Gaal, que ele fala o que era ser um semioticista, né? Que você vai buscar quais são os recursos semióticos, né? Então parece que você é um investigador, assim, que você vai realmente falar o que é isso, a fala está significando que a representação, aquele gesto que significa. Então você vai investigando os diversos tipos de usos e diversos tipos de situações. Os usos e as situações são inúmeras, em sala de aula, né? E o que você pode fazer. Você pensa, só a palavra tem um significado, mas com a palavra você pode fazer muita coisa. E aí o gesto já é um outro universo, e aí a imagem, então todos esses modos semióticos parecem algo muito rico e muito instigante a se continuar, né, a se pesquisar, né, e realmente tem algo tão rico, tão promissor para pesquisar e não tem muita gente pesquisando isso, né? É algo que realmente me deixou bastante motivado a seguir. É isso realmente, agradeço a banca, os comentários extremamente pertinentes, que eu vou organizar as modificações, agradeço ao meu grupo de pesquisa, tá, que contribuiu nessa preparação. Em especial, acho que o Marcelino, acho que talvez, não sei se na discussão que saiu, que a gente trabalha e faz a discussão em relação à validação dos dados, a gente trabalha tanto o dado dele, o meu dado, então a gente realmente produziu algo realmente de forma que eu não poderia imaginar, né? A presença do Marcelino, do meu grupo de pesquisa, que realmente a gente produz algo realmente, uma experiência muito boa mesmo, e a gente cresce bastante vendo o colega, ou a gente, e é algo que eu gosto muito. Então, basicamente isso, agradecer à plateia por ter presente, aos meus pais. Basicamente isso. Tá, Alexandre, obrigado você também. Agora a gente vai fazer uma sessão, infelizmente eu pedi para sair, a gente está reformando a sala, futuramente a gente sai, que é muito mais elegante, né? Mas a sala ainda não está pronta, né? Vai ser logo aí necessário. A gente precisa fazer um espaço reservado agora para atribuir a avaliação.